Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Estamos hoje juntos para a leitura da palavra do Senhor, nosso Pai, aonde ontem nós encerramos o livro de Filipenses e hoje nós estaremos já iniciando a leitura do livro de Colossenses, né? E eu tenho certeza, como eu sempre digo, nós vamos adquirir conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Deixa eu fazer aqui a transição aqui, calma aí. Agora sim, né? Estamos aqui todos, né, falando com todos vocês neste canal Tempos Rio, né? Como eu sempre digo, o propósito aqui é nós adquirirmos conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. E nós vamos estar lendo a palavra do Senhor hoje, Colossenses 1, um total de 29 versículos. E eu tenho certeza que esses versículos, né, vai trazer para nossas vidas entendimento e também compreensão para junto nós estarmos aprendendo do Senhor nosso Deus. Amém? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Nós vamos iniciar a nossa leitura nesta tarde de hoje. Hoje um solzinho bastante quente aqui, né, em São Gonçalo, com aquele ventozinho, né, refrescante, uma temperatura muito boa. Amém? Então vamos já, irmãos, à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, né, mais uma carta aí que o apóstolo Paulo, mesmo preso, né, em Roma, ele direciona esta carta aos irmãos ali de Colossos, aonde o apóstolo Paulo ele vai mostrar ali, né, toda a sua inteligência, né, vamos dizer assim, quando se fala do evangelho, a sua preocupação, é a palavra melhor, com o evangelho do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos agora para a leitura da palavra do Senhor. Colossenses 1 e verso 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Verso 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí vem este segundo tópico, que é a fé e a caridade dos colossenses, oração de Paulo pelo seu progresso espiritual, Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem de Deus invisível, criador de todas as coisas e cabeça da igreja, né? Um tema bem grande e a gente vai compreender neste momento lendo a palavra do Senhor, Colossenses 1 e verso 3. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o microfone, que diz assim, Colossenses 1 e verso 3: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Verso 4: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Verso 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes
pela palavra da verdade, do Evangelho. Verso 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Verso 7. Como aprendeste de Epafras, como nosso amado conservo, que para nós é um fiel ministro de Cristo. Verso 8. O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual. Verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Verso 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Verso 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do Filho de seu amor. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Verso 15. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio, e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Vamos agora para o verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Verso 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Verso 21. A vós também, que em outro tempo erreis, estranho,
eram estranho e inimigos do entendimento pelas vossas obras má. Agora, contudo, vos reconciliou. Verso 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar, santos e irrepreensível e inculpáveis. Verso 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vamos agora para o tópico 3, que é o trabalho e combates de Paulo em seu ministério. Colossenses 1 e verso 24, que diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Verso 25, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Verso 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestos aos seus santos. Verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo entre vós, esperança da glória. Vamos agora para o verso 28. A quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Verso 29 e final, que diz: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Amém? E o cara do ovo passando aqui novamente, né? Mas encerramos aqui esta leitura do livro de Colossenses, capítulo 1. Nós lemos aí um total de 29 versículos. O que eu acho maravilhoso nestas cartas, que o apóstolo Paulo, ele mesmo preso em Roma, todas as cartas ele se dirigia da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu acho tão maravilhoso a forma que ele faz aqui o seu início, a sua saudação, aos irmãos que estavam sendo direcionados, como aqui esta carta foi direcionada aos irmãos que estavam em Colosso. Ele não fazia aquilo por grandeza. O que chama bastante atenção de cada um de nós
é que ele fazia daquela forma, daquela maneira, que ele levava o evangelho mesmo preso. Ele falava que levava o evangelho, né? Ele se identificava como o apóstolo Paulo, como diz aqui, apóstolo de Jesus Cristo pela a vontade de Deus. E a gente vê, irmãos, que Paulo, ele não estava, vamos dizer assim, nos seus melhores momentos, não. Ele estava aprisionado em Roma. E mesmo ele aprisionado, ele não tirava aqueles momentos para murmurar, diferente de nós. Muitas das vezes a gente para um pouquinho pela situação que estamos enfrentando, que estamos passando, ou que vai chegar diante de nós, e a gente começa, ao invés de aproveitar aquele tempo para poder trazer algo, né, que venha ser positivamente na nossa vida, muitas das vezes a gente faz exatamente ao contrário. A gente começa a pensar: por que que está acontecendo isso comigo? Por que que eu estou passando por isso? O Senhor não ouve a minha oração. Diferente de Paulo. Paulo, ele aproveitou os momentos que ele não poderia abrir a sua boca para falar, para poder incentivar os irmãos através das cartas, aonde nós já lemos aqui, né, as cartas do livro de Coríntios 1 e 2, né, a carta de Roma, Gálatas, Efésios. Ele aproveitava todo instante, Filipenses, que nós acabamos de ler ontem, e hoje nós já estamos aqui entrando aqui nesta passagem bíblica, né, Colossenses. E eu acho tão maravilhoso, irmãos, que a palavra do apóstolo Paulo era direcionada não para trazer um pensamento negativo na vida daqueles que pegassem as suas cartas para além, mas ele inicia a carta, né, dizendo como o apóstolo Paulo, né, o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Né, porque vocês sabem a história de Paulo. Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, até o momento em que ele cai do cavalo, fica cego, aquela situação toda que acontece na vida dele, e aí vem o entendimento, né, que conforme foi contado tudo, e ele fala: olha, agora não tem mais jeito, agora eu não posso mais ser perseguidor, mas agora eu vou ser um que vou levar o evangelho do Senhor. E quando Paulo escreve estas epístolas, ele estava numa situação como perseguido, já não era mais perseguidor, mas ele estava ali preso por causa do evangelho de Cristo. E eu vejo que o apóstolo Paulo, ele leva estas palavras, né, a todos os irmãos ali de Colosso, para poder mostrar para ele, né, para poder mostrar para aquele povo a grandeza do Senhor nosso Pai, o qual ele era o fundador. E aí nós vamos ver que ali tinha um dirigente, né, com o nome de Epafras, né, esse nome Epafras, e eu acho tão maravilhoso que os irmãos, né, já identificava aquele homem, aquele cooperador, como diz aqui no verso 7, como aprendeste de Epafras, nosso amado conservo, para que vos em um fiel ministro de Cristo, o qual nós declaramos também a vossa caridade no Espírito. Paulo trazia estas palavras de uma forma que praticamente parecia com todas as outras cartas, né, que ele mandava direcionada, mas o que ele abordava era simplesmente o Evangelho e a palavra do Senhor nosso Deus. Paulo sabia que além de todas as coisas que acontecia, né, aonde ele passou, aonde ele passava, né, que tinha sempre aquelas pessoas com aquele pensamentos de grupo, né, aqueles que
tinha a sua divisão, a sua maneira de pensar diferentemente de outros. Mas mesmo assim, Paulo, ele aproveitava as oportunidades de diferentes situações de um com o outro para poder ensinar o verdadeiro evangelho do Senhor nosso Pai. E cada um de nós, irmãos, temos que fazer como o apóstolo Paulo. Ele escrevendo esta carta aos Colossenses, durante o seu tempo ali de luta, o seu tempo ali de prisão, mas ele sempre aprofundava o segmento do evangelho. A gente não vai ler aqui que Paulo, ele murmurou, a gente não vai ler aqui que Paulo reclamou porque estava dentro da prisão, porque o Senhor não liberava, não soltava Paulo daquela situação. Mas ele sempre trazia no seu coração uma vontade de poder estar, porque cada carta que ele escreve aqui é uma mensagem, é uma palavra que ele dá para os irmãos daquelas cidades para poder permanecer diante da sua fé. E ele valorizava muito a fé daqueles que buscavam ao Senhor em meio às suas lutas, em meio aos seus problemas. Ele aconselhava de vários aspectos que todos os cristãos, eles tinham que manter a tua fé no Senhor nosso Pai. E além disso, irmãos, ele enfativa também, incentiva também aqueles que trabalhavam na obra do Senhor, na obra de Cristo. Ele sempre colocava de uma forma para que aqueles que estavam naquela situação, como, deixa eu ler aqui o nome dele, que eu acho meio complicado de falar, que é o Epafras, que estava ali como ministro também, na cidade de Colosso, levando ali, pregando o evangelho de Cristo. Ele sempre trazia uma forma de melhorar cada vez mais. Criticar não, ele sempre procurava uma maneira para poder colaborar com o crescimento do evangelho do Senhor nosso Deus. E isso é gratificante para nós, quando a gente recebe uma palavra, vamos dizer assim, como os irmãos de Colosso, foram presenteados, por estas palavras do apóstolo Paulo. É tão bom quando alguém chega para nós e traz uma palavra de incentivo, que incentiva a nossa fé. Se nós já fazíamos até aqui, vou fazer mais. Se eu orava até aqui, eu vou orar mais. É tão maravilhoso, irmãos. É diferente de quando a gente recebe crítica, porque muitas das vezes aqueles que não estão preparados para receber crítica, automaticamente ele decai, como a Adrielen fala, vai descendo de ladeira abaixo, cada vez mais se aprofundando. Por isso que eu falo, meu amado, tenha a tua fé em Cristo Jesus, olhe para o alvo. Vai chegar pessoas que vai te incentivar? Vai chegar pessoas, mas vai chegar pessoa que vai também querer jogar você lá embaixo, vai chegar pessoa também. Então olhe para o alvo, olhe para Cristo, não olhe as situações que está acontecendo, não olhe nem para um lado nem para o outro, mas olhe para Cristo, porque a palavra do Senhor fala que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Neste momento eu quero já fazer uma oração, agradecer ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor nosso Pai, Ele derramará a tua bênção, a tua vitória sobre nossas vidas. Amém? Você que escreveu aqui, que Deus abençoe. Você que fez os seus comentários, Deus abençoe poderosamente. Você que está fazendo aniversário também, que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai, pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória
em favor, Senhor, de cada lar, cada família, cada pessoa, Pai, que neste momento estão clamando conosco, Pai, pedindo, meu Deus, a tua resposta. Senhor, abençoa, meu Deus, o ministério da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Abençoa cada um, Pai, cada membro, cada pessoa que faz parte, Pai, deste ministério. Realiza, Senhor, a tua graça, o teu milagre. Abençoa o meu lar, a minha família. Realiza, Senhor, a tua bênção. Sejas conosco, Pai, que cada um de nós venhamos aprender da tua palavra cada vez mais. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Abra, Senhor, a nossa compreensão pela tua palavra, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Foi aí mais esta live aqui no canal Tempozio, a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. E amanhã é quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui pela manhã, né? Logo cedinho pela manhã estarei ali em Neves pregando a palavra do Senhor, mas chegarei a tempo para nós estarmos aqui na leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.